Por que a resposta veio? Por causa da tua oração. E aqui eu entendo, irmão, que toda ação que a gente faz aqui na terra provoca a reação de Deus no céu. Eu vim por causa da tua oração. Você ora, Deus responde. Você ora, Deus responde. Toda vez que você orar aqui na terra, irmãos, enquanto você está orando, Deus libera o exército celestial para travar uma batalha no mundo espiritual. Enquanto você ora, ainda que seja Deus, porque Deus, Ele é fiel. Ele não desampara os seus, Ele não desampara aqueles que oram. Enquanto você permanecer fiel a Deus, em jejum e oração, Deus vai ouvir a sua oração. O interessante é que o anjo disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, a sua oração foi ouvida. E no versículo um pouco mais para cá, no 9:23, o anjo ainda vai mais profundo, diz assim, o 23. Louvado seja Deus. Assim que você começou a orar. Irmãos, que tremendo. Ou seja, Daniel começa a se humilhar. Senhor, me perdoa, já ouviu a oração no automático. Olha que profundo, irmãos. Olha que tremendo. Deus faz com alguém que tem intimidade com Ele. Olha que tremendo como Deus age na vida daqueles que se separam para Deus. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso. Sabe por que Deus ouviu a oração de Daniel no mesmo instante, irmãos? Você sabe o que é isso? É você abrir a boca, no mesmo automático. Segundos, a sua oração já ser. Deus já ouviu a sua oração e já enviava a resposta, irmãos. Sabe por que Deus fazia assim com Daniel? A resposta está lá no capítulo 1, versículo 8. Daniel decidiu não se misturar. Daniel decidiu se separar. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel decidiu se santificar. Daniel decidiu ser diferente. Daniel decidiu ter uma vida com Deus diferente. Daniel decidiu não andar na mentira. Daniel decidiu não andar na calúnia. Daniel decidiu não andar na inveja. Daniel decidiu não andar com ciúme. Daniel decidiu viver o evangelho genuíno e separado. Por isso que Deus automático ouviu no mesmo instante e respondeu a oração de Daniel. Porque Daniel não era qualquer um que estava orando para Deus. Hoje chama Daniel de homem muito amado, muito querido por Deus. Ninguém é chamado assim por Deus sem ser diferente. Ninguém é chamado assim por Deus, irmãos, sem ter vida no altar. Ninguém é chamado assim por Deus sem ter comunhão com Deus, irmãos. Louvado seja Deus. E a segunda coisa, irmãos, que fez Deus ouvir de imediato a oração de Daniel, foi que Daniel orava com os propósitos, alinhado com os propósitos de Deus. Daniel estava pedindo algo de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, pedis, Tiago capítulo 4, versículo 3, pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer. Uma certa feita eu ouvi alguém dizer: Senhor, eu quero ser usado por Deus, para que todos vejam que tu é na minha vida. Que história é essa? Aonde o nome de Deus vai ser glorificado? Aonde o reino de Deus ganha com isso? A oração deveria ser: Senhor, eu quero ser usado para que vidas sejam libertas, saradas e curadas através da minha vida. Amém. Pedis mal, por isso que não recebeis. Quando a gente pedir a Deus, alinhado com seus propósitos, com a sua palavra e com a sua vontade, Deus manda a resposta do céu. Porque Deus ouve toda oração que é feita aqui na terra. Isaías 59, capítulo 1. Eis que a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos estão encobertos para que não possa ouvir. É a prova de que o ouvido de Deus estão, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, estão atentos à sua oração. É a prova de que Deus, Ele ouve todas as orações, porém Ele não responde como nem na hora que você quer. Ainda tem aquela que Ele rejeita. Por quê? Porque é feito por alguém que não tem vida no altar. Porque é feita de qualquer jeito. Aquelas que não passam nem do teto, ainda tem aquelas. Louvado seja Deus, irmãos. Deus é bom, irmãos. Alinha as tuas orações, por as tuas orações, os teus propósitos, os teus projetos, os teus desejos e as tuas vontades estiver alinhada com os propósitos, com os desejos e com as vontades
noite Deus vai mandar fogo sobre o altar. Deus vai responder com fogo do teu sacrifício. Deus vai responder com fogo o jejum e a oração que você fizer. Então somente se alinha com Deus. Então somente alinha o teu propósito com o propósito de Deus. Porque às vezes, irmão, Deus até está respondendo a tua oração. Deus está falando. Só que você está disperso. Ou então você não está dando ouvido porque Deus não respondeu o que você queria ouvir. Deus está respondendo, irmão, mas você está ali resistente. Deus está falando com você, mas você está ali com o coração duro, irmãos. Você quer resposta de Deus, mas não ouve o que Deus já falou. Amém. Às vezes Deus está ali, renuncia. Às vezes Deus está ali, larga o orgulho. Às vezes Deus está ali, abre mão. Vou me chamar de abestalhado, não tem problema não, abre mão. Às vezes Deus está ali, fique calado. Às vezes Deus está ali, busque mais, jejue mais, se santifique mais. Às vezes Deus está ali, não se misture. E você não está recebendo a resposta de Deus porque não é o que você queria ouvir. Mas se você está assim, sem querer receber a resposta de Deus, a resposta de Deus para você nesta noite é: se alinha com a minha vontade, arruma a casa. Porque a palavra vai dizer, irmãos, que há caminho no livro de Provérbios que para o homem parece ser perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, porque o diabo pinta assim para te enganar, para te iludir, mas no final é caminho de morte. Porque a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Quando você aprender a renunciar a sua, você vai ouvir a resposta de Deus para as suas orações. E a resposta de Deus vai te agradar, sabe por quê? Porque você vai estar alinhado com Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 5, 24: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e desejo da natureza humana. Aqueles que pertencem a Cristo, você pertence a Cristo. Irmão, mas você tem Jesus ainda, mas você pertence a Cristo. Irmão, mas você pertence a Cristo, você é dele, sabe por quê? Porque sua vida é tão preciosa que ele morreu na cruz por você. Então você pertence a Cristo. Louvado seja Deus. Então você tem que crucificar a sua vontade, crucificar a sua carne, crucificar o seu achismo, crucificar a sua razão, crucificar o seu ego, crucificar o seu eu. Possa não ser essa a resposta que você queria nesta noite, mas é a resposta que vai te levar para o céu. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome poderoso do Senhor Jesus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. A gente pensa que precisa de uma coisa, mas Ele sabe do que de fato eu e você precisamos. Ele sabe do que de fato a direção que nós precisamos tomar. Louvado seja Deus. Perceba que no versículo 10, 3, o anjo fala que o príncipe da Pérsia impediu ele de passar. O príncipe da Pérsia impediu ele de passar. E observe, da mesma forma ele fala que primeiro já foi ouvida. Observe que quem sabe Deus já ouviu a oração de Daniel, já respondeu. E está lá, irmãos. A Bíblia fala que nossa guerra é espiritual. Não é contra carne nem sangue, mas contra principado e potestade que atuam nas regiões celestiais, contra os ossos espirituais da maldade. Os principais e potestades ficaram ali retendo a resposta de Daniel. E quem sabe Daniel estava orando do mesmo jeito: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Irmãos, temos que ter estratégias de oração. Clamar a Deus por estratégias de oração. A fato é que a Bíblia diz que não sabemos orar como convém. Obrigado, meu amor. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Você está clamando por Deus: Senhor, cura, cura, cura. Não clame por cura, porque se você tem vindo no altar, eu já ouvi no primeiro minuto. O seu clamor tem que ser: Senhor, eu repreendo todo o principado e potestade que está tentando reter a minha bênção chegar. Senhor, eu repreendo o espírito da enfermidade. Você vai orar aqui por cura. Tem alguém enfermo, diz: Senhor, cura a perna dela, cura a perna dela. Não, Senhor, eu repreendo o que está atuando. O espírito de enfermidade que está sobre a vida dela, agora eu repreendo. Temos que ter estratégia, irmãos, de guerra. Daniel estava lá, quem sabe: Senhor, manda. E o anjo lá, 21 dias lá preso. Manda. Quem sabe ele tivesse: Senhor, repreendo o príncipe da Pérsia que está tentando reter
chuveiro. A resposta descia na hora. Temos que estar sempre clamando a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá estratégia de oração. Senhor, me dá arma espiritual, porque a arma que eu tenho é carnal. Eu só sei que eu vou vencer com a arma espiritual, porque a minha batalha, meu inimigo é espiritual. E quando nós clamamos, irmãos, o Senhor nos dá armadura. Quando nós clamamos, o Senhor envia socorro. Quando nós clamamos, irmãos, muitas vezes nós estamos clamando da forma errada. Senhor, traz esse menino para casa. Senhor, tira esse menino. Senhor, quebra as barreiras. Senhor, quebra as algemas que está aprisionando ele. Senhor, todo demônio que tem segurado ele, faça com que largue agora, em nome de Jesus. Nós temos que guerrear, irmãos, da forma correta. Entrar num campo espiritual, pedindo a Deus direção, para saber repreender os espíritos, para que nós possamos vencer as trevas. Louvado seja Deus. Porque é isso que Deus tem para nós, é vitória diante das trevas. Porque Deus é bom, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, não tem como falar. Termina nova, irmão? Nem pergunta no horário. Você leva. Não tem como falar em oração. Como é o nome mesmo da campanha? Não temas, porque Deus ouve a tua oração. Quantos creem nisso, irmãos? Você precisa crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa orar sabendo que não está orando com um Deus de barro, para um Deus mudo, para um Deus que não fala. Você tem que orar sabendo que está orando com um Deus de já, que responde, que age, que opera. E que não há outro maior do que Ele. Você tem que crer. Não temas. Deus ouve sua oração. Creia. Então somente bota a vida no altar que você vai ver muito mais resultado do que o que você já vê. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, irmãos, quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente se humilha. Lembra que eu não sou nada, que eu sou pó, pecadora, falha, miserável, necessitada da misericórdia e da graça de Deus todo dia. Quanto mais eu lembro disso, eu falo para Deus assim, eu me humilho diante de Deus, eu me aproximo de Deus. A Espírito Santo de Deus me expõe aquilo que é preciso ser aperfeiçoada, ser tratada. Não para me envergonhar, porque Ele quer o melhor de mim. Não para me envergonhar, porque é chegada a hora e Ele quer me preparar. Ele quer te preparar. Porque Deus tem andado preocupado em preparar a igreja. Deus tem andado preocupado com a sua noiva, da maneira, da posição que está a sua noiva. Isso tem que ser refletido dia após dia. No livro de Coríntios vai dizer, se não for memória, acho que é 10, 12, vai dizer: aquele que pensa que está de pé, pensa, não é nem aquele que está. Por isso que eu digo que é para todo mundo. Aquele que pensa que está de pé, começando de mim, cuide para que não caia. Cuide, irmãos. Zela para que não caia. Porque se a gente cuidar, a gente cai, irmãos. Se a gente não cuidar, a gente cai. Não tem como falar em Deus ouvir oração sem lembrar de 2 Crônicas 7,14. Vamos abrir lá rapidão, que eu vou correr por causa do tempo. 2 Crônicas 7,14, eu vou ler para adiantar, que diz assim, ó: então, se o meu povo, quem é o povo? Eu e você. Então, se eu, que se chamo pelo nome de Deus, se eu me humilhar e orar e buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a tua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Isso aqui é o templo do Senhor. Eu vou resumir porque não dá tempo. Salomão preparou, edificou um templo para o Senhor, e ali Salomão orava, se purificava, clamava a Deus por perdão, clamava a Deus pela misericórdia da igreja, por perdão para a igreja, é por Ele, clamava a Deus pela misericórdia da igreja. Esse tem que ser o clamor da igreja dia após dia, pela misericórdia, pelo perdão, pelo conserto, pelos céus. Rabaço de canta, rabaço, rianda, rabaço, ripa, pode ter sido teu clamor, igreja. Pode ter sido teu clamor, igreja. Clama por arrependimento, igreja. Clama por arrependimento, igreja. Clama por arrependimento, igreja. Deus, Ele te ama, Ele não vai te perder. Deus, Ele te ama, Ele não quer te perder. É por isso que Deus está te falando essas coisas essa noite. É por isso que Deus te trouxe para te ouvir, para que você ouça essa palavra nesta noite. Deus, Ele não vai te perder.
converter. Deus, ele tem um caminho diferente do que você está seguindo hoje. Deus, ele tem coisa nova para você. O amor de Deus é tão grande que não há nada que você faça que esse amor acabe. Não importa quem não te ama, não importa quem não te valorize, não importa quem não vê a preciosidade que você é. Deus vê e Ele está aqui nesta noite falando com você por isso. Porque Ele te ama, porque você é precioso, você é preciosa. Volta-se para Ele. Se ouvires, pois, a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Antes abre o teu coração para aquilo que o Senhor está falando contigo, porque você sabe que é contigo que Ele está falando. Você sabe que teu Deus está falando. Salomão consagrava a Deus dia após dia, pedindo perdão, orando, pedindo para que Deus deixasse praga do Egito na conta da igreja, pedindo para que Deus deixasse a enfermidade do Egito, pedindo para que a presença de Deus não se afastasse da igreja. E a Bíblia vai dizer, porque quando Salomão orava, desceu fogo do céu, e a graça de Deus e a glória de Deus encheu a igreja, porque alguém orou, a graça de Deus transformou a igreja, porque alguém orou, a graça de Deus mudou a realidade da igreja, porque alguém orou, a graça de Deus transformou o mundo espiritual da igreja, porque alguém orou, e aquela graça era tão poderosa, a Bíblia vai dizer, diz que o sacerdote nem conseguia ficar de pé, porque a graça de Deus, a graça de Deus era tão grande que o sacerdote nem conseguia ficar de pé. E Deus permaneceu ali. E Deus falou, fez uma aliança com o povo. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e dos seus caminhos se desviar, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus precisa de pessoas que se colocam na brecha pelo povo, se coloca na brecha, Deus te convida nesta noite, se coloca na brecha pelas almas, se coloca na brecha pelas almas, se coloca na brecha pelas almas, se coloca na brecha pelas almas. Louvado seja Deus. E para finalizar, que o tempo já acabou, que o tempo já passou, eu quero te lembrar de Davi. Eu quero te lembrar que Davi, ele enfrentou aquele gigante. A Bíblia não relata, não menciona de forma específica a oração de Davi, como menciona a de Daniel e como menciona a de Salomão no templo. Mas com certeza, ninguém viu esse gigante sem estar orando. Mas com certeza, um gigante de 2,90 metros, ou um menino franzino, não conseguiria vencer. Com certeza Davi foi enfrentar aquele gigante, mas com o coração ali, diante de Deus ali temeroso. Com certeza Davi levou aquele vale, pegando sua pedra, e o gigante lá afrontando o exército do Deus vivo, o gigante te afrontando, e você Davi pequenininho, e você Davi, quem sabe, o gigante está ali. Vou conjecturar, quem sabe Davi caminhando em direção ao gigante. Senhor, eu sei que eu não posso, Senhor, eu sei que eu sou fraco, Senhor, eu sei que eu sou pequeno, mas olha lá, Senhor, Ele vai te afrontando. Senhor, Ele está afrontando um Deus que pode, Ele está afrontando um Deus que faz, Ele está afrontando um Deus que pode, Ele está afrontando um Deus que é grande. Creio eu, pela minha fé, não está na Bíblia isso, mas creio eu, pela fé, que cada passo que Davi dava, Davi aclamando em espírito, porque Davi, como homem, sentiu medo de enfrentar o gigante. Mas de repente Davi, Deus falou, quem sabe falou para Davi, olha para a tua mão, e Davi olha para a mão. Senhor, para muitos isso aqui pode ser só uma pedrinha, mas a tua palavra diz que a pedra angular, que a pedra angular, que é Cristo, está comigo. Segundo as tuas palavras, eu lançarei a minha pedra. E a pedra angular derrubou o gigante. O próprio Cristo derrubou Golias para Davi. Irmãos, eu quero te lembrar de uma coisa. Sabe quantos acreditou que Davi ia vencer? Sabe quantos acreditou que Davi ia derrubar aquele gigante? Porque Davi estava orando. Davi derrubou aquele gigante porque Davi era separado. Davi derrubou aquele gigante
gigante, porque Davi estava se santificando e clamando. Sabe quantos acreditou que Davi ia derrubar aquele gigante? Ninguém. Só Davi e Deus. Tu precisa de quem para acreditar no que Deus tem para a tua vida? Porque ela começa a botar em prática. Tu precisa de quem para acreditar? Arregaça as mangas, vai marchar. Deus te chama como exército vivo do Senhor. Deus te chama como exército, como varão de guerra. Deus te chama assim, ó, para guerrear. Pega a tua espada, vai que Deus quer cortar. Pega a tua espada que Deus quer cortar. Deus quer cortar laço nesta noite. Deus está desfazendo laço. Deus quer usar a tua vida para isso. Dá lugar. Dá lugar. Você não precisa de ninguém para acreditar em você. Deus acreditou. Deus acredita. Deus te chamou. Deus te chamou. Muitos olharam para Davi, que nada não vai conseguir não. Não vai falar não, aquele gigante é grande, mas Davi, eu sou homem de oração. Eu não vou desistir porque eu sou homem de oração. E todo homem de oração tem intimidade com Deus. Todo homem de oração sabe o que Deus quer para ele. Todo homem de oração não para por causa da oposição. Todo homem de oração não para porque o homem lançou uma palavra negativa. E Davi seguiu. Ninguém acreditou, todo mundo duvidou. Quem sabe os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, já estavam até preparando, pensando na desculpa que ia dar para o pai, que não devia morrer ali. Quem sabe Saul deixa Davi, vai, pelo menos alguém vai lutar, não vamos perder com um covarde sem ninguém lutar, é pequenininho, é franzinho, vai perder. Vai morrer, mas deixa ele ir, pelo menos alguém foi, vai limpar a barra do rei. Quem sabe já estava até pensando no velório de Davi, aquele gigante que vai matar ele. Porque ele é pequenininho demais para o gigante. Mas a pedra principal, que é Cristo, que os construtores rejeitaram, Davi não rejeitou. A pedra principal, que é Cristo, estava com Davi, Davi venceu. E deixa eu te falar uma coisa, para finalizar. Sabe por que Davi foi para aquela guerra, para aquela batalha? Mesmo todo mundo dizendo que não, mesmo todo mundo dizendo ao contrário, mesmo ninguém querendo que Davi fosse, porque o homem tinha certeza que Davi ia perder, menos Deus e Davi. Quem te conhece é Deus. Você tem que saber o Deus que você serve, você tem que conhecer a Deus. Sabe por que Davi foi, irmão? Mesmo todo mundo dizendo palavras negativas, que ele não pode, que ele não consegue. Porque Davi era curado das suas emoções. Davi era maduro, irmãos. Você precisa ser curado das suas emoções. Você precisa tirar da mão dos outros, da dependência emocional dos outros, da opinião, da avaliação, do querer, do pensar dos outros. Você precisa amadurecer, amadurecimento espiritual. Clama a Deus para que Deus venha curar suas emoções. Clame a Deus para que Deus te dê maturidade espiritual. Que você venha não só crescer, mas como amadurecer. Porque se Davi não fosse curado espiritualmente, todo mundo dizendo não dá, não vá, você não pode, você não é capaz, você não presta para isso. Eles não sabiam que quando eles pensavam isso de Davi, Deus já estava treinando Davi lá por trás das malhadas. Ninguém veio lá por trás da malhada, Deus está te sustentando, te treinando. Ninguém veio lá por trás da malhada, Deus está trabalhando na tua vida. Ninguém veio lá por trás da malhada, Deus está operando. Ninguém veio lá por trás da malhada, Deus está fazendo prodígios e maravilhas. Davi era curado. As emoções de Davi não estavam na mão dos outros. Porque se Davi preocupasse com o que pensasse dele ou falasse dele, Davi morria. Davi não ia enfrentar o gigante, ou ia sem fé e morria, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus foi impedido de operar na sua própria terra, porque não houve fé naquele lugar. E Jesus entrou ali e saiu sem fazer muitos milagres, porque não tinha fé no meio do povo. Se o sentimento de Davi estivesse na mão dos outros, Davi não teria sido rei. Porque a Bíblia fala, Deus falou para Samuel, que Deus não veio como homem vê. Por quê, irmão? Sabe por quê? Deus não escolheu os irmãos de Davi, nenhum deles três, que era bonito, alto, forte, que era homens de guerra. Porque Deus conhece o coração, irmãos. Deus sabia se chamasse algum deles, quando chegasse lá na frente, ia desistir. Deus sabia se chamasse algum deles, irmão, quando chegasse, quando ele caiu com Betseba, ia se afastar da presença de Deus, não ia crer na misericórdia de Deus que perdoa e que restaura e faz de novo. Então somente vai
e não peques mais. Mas Deus é bom, irmão. Deus te ama. Estou quebrando tudo. Deus te ama. Deus é poderoso, irmãos. Fica de pé em nome de Jesus. Deus é bom. Ele vai fazer maravilhas. Acredite, irmão. Creia. Não